Geral 690. O futebol brasileiro em destaque para Juí região. Oferecimento Eletrotécnica Cossetim, venda e assistência técnica. Poço do Ganso, padrão de qualidade latina e multipeças, linha agrícola e automotiva. Geral 690. Apresentação Alex Frantz. No Geral 690 desta segunda-feira, vamos conversar com o presidente do Santa Cruz, presidente Thiago Reck, pois uma notícia trágica acabou assolando o futebol do interior do Rio Grande do Sul nesta madrugada de segunda-feira, a morte fatal do atacante Éder Machado. Primeiramente, Thiago Reck, presidente do Santa Cruz, obrigado por atender a reportagem da Rádio Progresso. Nós sabemos que nem só de festa vive o futebol, como ontem encerrou a Copa do Mundo. E essa notícia trágica, como é que amanheceu direção do Santa Cruz, torcida do Santa Cruz, elenco do Santa Cruz? Boa noite, presidente. Boa noite, Alex. Boa noite aos ouvintes da Rádio Progresso. Realmente foi uma notícia devastadora. A gente acordou essa madrugada, essa manhã, com essa notícia muito triste do falecimento do Éder, e ainda mais de uma forma trágica. Lamentamos muito esse acontecimento. O Éder era uma pessoa muito querida, tanto no Futebol Clube Santa Cruz, quanto em todos os outros clubes por onde ele passou, né? Onde ele sempre fez história, e aqui no Santa Cruz não foi diferente, né? Foi um centroavante goleador, matador, até tinha o apelido de El Louco, né? Por suas atitudes, por sua garra, sua força dentro de campo, né? E realmente ele era um centroavante, assim, difícil de se encontrar hoje, tanto aqui no futebol do nosso Rio Grande do Sul, quanto no futebol brasileiro, né? Essa figura desse centroavante goleador, ela está muito em falta. E é isso mesmo que o Éder vai acabar fazendo, né? Acabar deixando muita saudade, vai fazer muita falta, e a gente está lamentando, né? Eu até estava agora, até há pouco, acompanhando a despedida aqui do velório dele aqui de Santa Cruz, né? Onde ele já está assim, agora o corpo dele está se encaminhando para Alegrete, a sua cidade natal, e eu fui lá dar o meu abraço aos familiares, e nessa hora é muito triste, né? Mas que a gente precisa estar lá para confortar e também dar um bom respaldo, né? Um bom abraço e mandar muita força para os familiares dele. Agora, presidente Thiago, evidentemente que nesse momento a gente acaba esquecendo até mesmo a rivalidade, né? E o Éder Machado também marcou época também no Avenida, né? Isso, o Éder Machado, ele foi goleador da Avenida em 2011, né? Ano que a Avenida conquistou o acesso para a primeira divisão e também conquistou a divisão de acesso, né? E o Éder, então, naquela época, ele acabou ganhando esse título, né? O Éder, ele realmente teve tanto uma passagem pelo Santa Cruz, onde ele iniciou a carreira, né? Aos 16 anos ainda, muito novo, né? Fez a sua carreira no Santa Cruz, depois passou por outros clubes, como Caxias, Santo Ângelo, Brasil de Pelotas, ainda jogou em Portugal, no Catar. Então ele teve uma baita carreira e sempre fazendo muito gol, sempre sendo o artilheiro, né? A gente até comenta que se o Éder ele tivesse um bom comportamento, assim, ele tinha alguns problemas de comportamento extra-campo, que se ele tivesse uma cabeça um pouco mais em ordem, assim, ele teria sido um atacante que poderia ter jogado nas melhores equipes do Brasil, né? Ele com certeza teria feito muito sucesso e poderia jogar em clubes tanto grandes como do nosso Rio Grande, como também do cenário paulista, né, e carioca. Então o Éder, mesmo tendo essa passagem pela Avenida, nós somos co-irmãos, né, temos a nossa rivalidade, mas nessa hora, assim, muito mais numa hora triste como essa, a gente está sempre unido, né, sempre junto aí para dar força aos familiares do Éder. Presidente, você tem uma história curiosa, né? Teve um jogo aí que você era o único torcedor do Santa Cruz no Estádio Olímpico, estava lá torcendo pela equipe do Santa Cruz, então eu acredito que você acompanhou muito a equipe do Santa Cruz. Qual é o momento mais marcante que você lembra do Éder Machado com a camiseta do Alve do Galo de Santa Cruz? O Éder, eu acompanhei muito ele esse ano, até inclusive que eu atuei no primeiro semestre, eu atuei como
jornalista, né, no clube. Então eu acompanhei o Éder em todas as viagens, o clube em todas as viagens, né, e todos os momentos ali no Santa Cruz, no primeiro semestre, ele fez assim partidas emocionantes, né. No próprio Ave Cruz ele marcou um pênalti pelo vestindo a camisa alvinegra, né, e foi uma festa. A gente acabou até ele conseguindo esse empate, né. Então foi um gol marcante, assim, ainda mais por toda aquela tensão de clássico. E ele fez belos gols, tanto em Santo Ângelo, quanto contra o Rio Pardo, né? Então, esse ano, olha, vou te contar, eu pude ver o Éder de perto mesmo, até porque quando ele jogou antes em Santa Cruz, foi lá em torno dos anos 2013, 2004, onde eu já era menor e não acompanhava tanto assim. Mas agora eu pude ver ele em campo e ele realmente era sensacional. Ele era um jogador que entrava ali em campo e tinha uma força, uma vontade. Não tinha zagueiro que segurava ele, né? Ele tinha 31 anos, é isso, né, presidente? 31 anos, E realmente aquele episódio até curioso de que eu fui torcedor de Santa Cruz, né, o único torcedor no Olímpico, foi para mostrar mesmo aquele orgulho que eu tenho pelo clube, né? E o Éder, eu tenho certeza que ele também tinha um grande orgulho de vestir a camiseta do Santa Cruz, como teve orgulho de vestir a do Avenida e de todos os outros clubes. O torcedor do Santa Cruz realmente agradece muito ao Éder por todos os gols e por todas as passagens que ele fez pelo nosso clube, pela garra que ele demonstrou, pela força de vontade, e vai ficar sempre na nossa história e na nossa memória. Uhum. Presidente, mudando um pouco do foco agora, como é que está se preparando o Santa Cruz aí para as competições do segundo semestre e também já projetando uma divisão de acesso ano que vem? Depois de 21 anos, né, que o Santa Cruz vai voltar a disputar uma competição no segundo semestre. Então a gente assumiu a diretoria agora faz 2 semanas, muito com essa vontade que o Santa Cruz tenha futebol o ano inteiro. É isso que faz um clube de futebol ser grande, é tendo futebol o ano inteiro, né? Então a gente começou esse trabalho, contratamos um treinador jovem, que foi também um jogador nosso, um líder, que é o Sanhanduva, que foi capitão nosso em 2009, e agora também está tendo essa oportunidade de montar uma equipe. Pela primeira vez também vai comandar uma equipe. E os jogadores, a maioria do nosso elenco é de jogadores jovens, muitos atletas aqui de Santa Cruz mesmo e da região, que até para dar uma força, né? O Santa Cruz ele teve um problema nos últimos anos de faltar a identificação dos atletas. Os atletas não tinham um comprometimento com o clube. E agora, tirando o Éder Machado, tirando alguns outros jogadores que mostravam esse comprometimento, muitos outros não tinham essa qualidade. Então essa é a nossa intenção, é montar uma base, conseguir pelo menos que a gente chegue em 2015 na divisão de acesso, já com uma base, em torno de 15 atletas já contratados para jogar em 2015. E essa é a nossa vontade, a gente está aí trabalhando para conseguir completar essa missão, que é a de ter futebol o ano inteiro. Estamos tendo um pouco de dificuldades em conseguir algum apoio, até em questão de patrocínios, que está a questão econômica do país está um pouco complicada, mas nós temos esperança e temos essa vontade, essa ambição de que vamos conseguir fazer o Santa Cruz completar esse segundo semestre com muita dignidade, com muita honra, e conseguirmos o acesso em 2015. Até teremos equipes fortes pela frente, inclusive São Luís de Juí, né, que vai ser nosso adversário na divisão de acesso de 2015. É verdade. Presidente, a gente sabe que muitas questões que envolvem aí o futebol no segundo semestre é o quadro social. O Santa Cruz, nesse momento, quando anunciou que vai disputar um segundo semestre, como é que ficou o quadro social do clube? Ele estabilizou, ele avançou ou ele recuou? O Santa Cruz, inclusive, a ideia de jogar o segundo semestre, ela também foi inserida no clube, muito pela questão de a gente não ter um quadro social. O Santa Cruz hoje não tem sócios. O Santa Cruz tem conselheiros, que são em torno de 50 a 60 conselheiros ativos, mas que são mais convidados, né? Não são, as pessoas são convidadas para participar do conselho, o nosso conselho deliberativo. Sócios o Santa Cruz não tem. Então a ideia de jogar o segundo semestre é justamente também para buscar fortalecer e criar esse quadro de sócios, que hoje a gente sabe que clube de futebol sem sócios não consegue ter condições financeiras suficientes, né, para se manter em atividade.
Antes o Santa Cruz jogava apenas durante 4 meses. Então o que ocorria? As pessoas não tinham interesse em se associar, até porque não tinha muita vantagem, né? Só ver futebol em 4 meses não era um atrativo muito grande. Mas agora nós vamos ter futebol o ano inteiro, teremos pelo menos 15 jogos no segundo semestre, então eu tenho que ter certeza que a comunidade vai nos apoiar e vai aderir a esse plano de sócios que a gente deve lançar nas próximas semanas. E as categorias de base, como é que o Santa Cruz está trabalhando, presidente? Essa é uma outra questão. O Santa Cruz, ele realmente até precisa de toda uma reestruturação, né? Que nós estamos indo aos pouquinhos. Começamos com o futebol no segundo semestre para criar esse quadro de sócios, e uma das próximas missões da minha diretoria, da minha gestão, é então chegar nas categorias de base. Hoje o Santa Cruz não tem categoria de base. Nós temos uma parceria com uma organização não governamental que possui a escolinha do Galo. Só que essa escolinha não tem muitos atletas hoje atualmente, e ela também não compete, não chega a competir em torneios estaduais, apenas em competições regionais. Então esse é o nosso outro passo, né? Talvez fazer uma reestruturação, talvez continuar com essa parceria com essa ONG, ou criar uma nova ONG ou uma nova associação, ou até mesmo fazer uma categoria de base no próprio clube. A gente sabe que tem muitos programas do governo federal que a gente pode aproveitar, né, para então poder ter uma estrutura nova, né. E tem outras questões que o Santa Cruz também a gente está tentando levantar agora. Nós compramos há 3 anos atrás uma área afastada da cidade com a intenção de construir um centro de treinamento, só que até agora isso não saiu do papel, né. Então aos poucos a ideia é reativar esse projeto do centro de treinamento, é reativar as categorias de base, é montar uma equipe competitiva, e a gente está trabalhando isso desde ali do primeiro dia que assumimos a gestão. Só uma curiosidade, presidente, para finalizarmos, você tem 27 anos, é isso? Isso, tenho 27 anos, sou formado em jornalismo e sou natural aqui de Santa Cruz, mas eu fui fazer a faculdade em Porto Alegre quando aconteceu aquele episódio no Estádio Olímpico, né? Mas sempre fui um fã do Santa Cruz, sempre que dava eu vinha para Santa Cruz para assistir os jogos, e era um sonho meu ser o presidente do clube um dia. Não imaginava que fosse acontecer tão cedo, né? Mas já que as condições apareceram, né, resolvi tomar esse desafio, e agora estou aí trabalhando para colocar em prática essas nossas novas ideias para tornar o Santa Cruz novamente um clube grandioso, né? Que nós estamos já com 101 anos, mas que nos últimos anos a gente tem deixado muito a desejar. E a gente quer recuperar o nosso torcedor, quer recuperar a nossa imagem, e é esse que é o nosso grande trabalho e é o que nos motiva diariamente. Perfeitamente. Presidente Thiago Reck, obrigado por atender a reportagem da Rádio Progresso aqui no Geral 690. Sucesso aí na frente do Santa Cruz. Grande abraço. Eu que agradeço pela oportunidade de divulgar o Santa Cruz aí em Ijuí, e também de poder falar umas belas palavras sobre o nosso Éder Machado, que é um ídolo nosso que vai ficar na história do clube. Perfeitamente. Thiago Reck, presidente do Santa Cruz, conversando conosco aqui no Geral 690 para Multipeças, produtos e serviços linha automotiva, tratores, colheitadeiras e caminhões num só endereço. Rua da Matriz 2072, saída para a linha 20 a Juricaba. O telefone 3387-1292. Há muitos anos o Posto do Ganso vem servindo o lado leste da cidade, prestando serviços com muita agilidade e qualidade na gasolina, óleo e álcool à bandeira latina. Ao chegar com seu carro no Posto do Ganso, os profissionais vão logo verificando o nível de água do radiador, óleo do motor, abastecendo, enfim, tratando do seu carro como convém. Posto do Ganso, anexo borracharia e ampla loja de conveniências, Rua do Comércio, 1605, em Ijuí. Paisagismo é sinônimo de aconchego. Para cuidar deste canto verde, conte sempre com a Eletrotécnica Cocetim. Vende cortador de grama de várias marcas e modelos elétricos ou combustão, aparadores de grama, tesouras, ampla linha de ferramentas. Eletrotécnica Cocetim, 3332-6218, em frente à Agrovel. Geral 690. Tudo sobre o principal esporte do país.